Bom, eu acredito assim que primeiro começar pelo dia, né? Nominado o dia do feriado, eu acho que é bem propício, né? Dia da consciência negra. Eu acho que por aí a gente já começa bem encaminhado o nosso debate, né? Porque a questão da negritude, ela vai muito além da questão da melanina na pele. Muitas vezes, a gente, no movimento negro, que eu participei de alguns, e alguns debates, aí eu levantava uma pessoa e falava, mas você não é negro, mas você, a sua pele é clara, como é que você se identifica como negro? Então, assim, a princípio, a questão da negritude, da consciência da negritude, passa por uma identificação através de um ethos, que é uma característica comum a determinados grupos. Então, já nos quilombos, já nos palmares, se você pegar o estudo do professor Viraro, ele tem um estudo que fala sobre isso, que fala o seguinte, que os quilombos eram locais que abrigavam negros, pardos e até mesmo pessoas brancas em condições desfavoráveis. Então, a gente já rompe a ideia de a consciência negra como só uma questão ligada à melanina, né? Então, essa aí já é a primeira coisa. E a outra questão é o seguinte, né? Também é identificável no Brasil negros sem consciência de classe. Assim como Marx um dia chamou os proletários inconscientes da sua classe de lumpen, e assim como nós temos um fenômeno do pobre de direita. Então você tem também o negro que fala que é vitimismo, que não precisa disso, que nós temos iguais condições, que o Joaquim Barbosa venceu, e por aí vai. Então são mitos que vão sendo aos poucos derrubados, né? Qual que é a importância do nosso feriado? A nossa sociedade é uma sociedade que foi construída à base do trabalho escravo, 300 anos, né? E legou aos pobres, pardos, pretos, né? E pessoas que são da periferia, um lugar social que eles não conseguem, às vezes a gente volta a uma sociedade estamental, praticamente vive, morre e sem conseguir sair daquela condição de pobreza, alguns de pobreza extrema só muda para pobreza só, mas não consegue sair. Então a consciência negra visa despertar o seguinte, que nós não somos uma sociedade igualitária, o nosso Estado não é árbitro das desigualdades, e nós precisamos sim, num primeiro momento, até como uma medida paliativa, de cotas, de mecanismos que venham dirimir a desigualdade e colocar as pessoas em igualdade de condições, né? Então, um negro que mora no morro lá de Niterói, que desabou aquele cara que não tem casa, que às vezes não tem nem 3 refeições por dia, ele nunca vai conseguir competir em igualdade de condições, por exemplo, com uma pessoa que vive, tem as 3 refeições, estuda inglês, não se preocupa se vai chegar em casa baleado ou não, etc e tal. Então a negritude ela não passa somente por uma questão de um filtro de melanina, ela passa por uma questão da consciência. Ser negro e a consciência negra, ela chama para isso. Chama para uma luta de um racismo velado que tem na nossa sociedade, né? Inclusive aquele ator que ganhou o Oscar, né? Aquele filme 12 anos de solidão, se não me engano o nome. Ele disse, um negro disse, eu nunca vi sociedade mais racista do que a sociedade brasileira. Nosso racismo, segundo o Gessé de Souza, não é só um racismo, um preconceito de melanina, mas ele é um preconceito de classe também. Quem que é discriminado no Brasil? O negro, pobre e o pobre. E aí, independente de você ser negro, você tem uma ação com a classe pobre. E isso também não deixa de ser um problema, porque, na verdade, o branco, o pardo, o mestiço, pobre, ele é identificado dentro de um ethos do negro. Então, na verdade, a discussão precisa ser levantada e dizer, olha, é uma questão de consciência, uma questão de identificação de um grupo social e uma questão que não está, o debate não está vencido no Brasil, ele é atual, ele é recorrente, e a cada dia ele se faz mais necessário. Quanto foi falado a questão da Darcy Ribeiro, né? Não, Darcy Ribeiro não, foi o Gilberto Freire. Gilberto Freire é filho do positivismo, né? Então não tem muito o que dizer, né? Escreve ali nos anos 30, né? Já para bajular o Getúlio, né? É aquela sociedade populista, do getulista, a gente não tem muito o que falar. Um livro ultrapassado, né? Tanto ele como Sobrados e Mucambos, né? A historiografia usa mais como marco fundante, mas não tem muita relevância mais, porque o próprio Florestan e outros autores sepultaram essa teoria da democracia racial, né? O Ali Camel,
ele tentou escrever um livro, aquele jornalista da Globo, mas também que não teve nem eco, né, e querendo refutar. Então, a questão é essa. Em primeiro lugar, consciência. Em segundo lugar, ethos, identificação. Em terceiro lugar, o debate não se restringe somente à questão da melanina. Também tem a questão social, implícita, econômica, etc. e tal. E é um feriado importante para nos fazer pensar em políticas afirmativas e retornar ao Estado como arbítrio dessas desigualdades e dessas crueldades que são feitas, cometidas em relação à população negra, sobretudo pobre,